você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Por que você vem todo sábado na Identidade Jovem? Ou por que você acha que seus pais vêm todo domingo para a igreja? Qual é o propósito de estarmos na igreja? Qual é especificamente o seu propósito de estar aqui? Boa, isso pode ser uma resposta também. Bem, um propósito em comum é Jesus. Eu espero que esteja impresso isso no coração de vocês. Qual o nosso maior foco de vir à igreja? Jesus. Louvar, adorar, ouvir aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações, recarregar as baterias, nos encher de novo. O propósito significa, quando temos um objetivo e um alvo a ser atingido. E qual é o principal motivo de quando nós temos um propósito, um objetivo, um alvo, algo a acertar, o que nós temos que fazer mais? Desistir. É a primeira coisa que você pensa. Quando já começou uma aula de inglês e parou? Começou uma aula de violão e parou? Começou uma aula, vamos lá, do que mais? Judô, parou? Uma aula, academia. Nossa, academia acho que é o mal da nossa humanidade já, agora. Vou começar a academia segunda-feira. Aí segunda você fala assim, não, essa semana não vai dar, porque tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Célula e tem mais um monte, aí tem uma aula. Não, semana que vem, porque também não quer o pagamento, aí eu preciso acertar a entradinha lá. É sempre assim, vai pulando. Todo mundo tem algo que começou com um propósito, regime. Ou, pastor, essa palavra, olha, é de Deus. Mas quantos começaram vários tipos de propósito, né, Fabinho? E, no meio, desistiu. Por algum motivo. Seja ele desmotivacional, você ficou totalmente desmotivado, ou por algo que aconteceu no meio da caminhada, você ouviu algo que não gostou, ou você achou que ia ser totalmente diferente, a sua expectativa era tão grande, e frustrou já na segunda aula. E você falou, como é que eu vou seguir isso até o fim? Nossa, como é que vai? Aí começa a embaçar tudo. Infelizmente, nós jovens, adolescentes, temos uma tendência muito grande ao desânimo. Tudo pondera para o negativo. Podemos dar o exemplo do Zé Lucas hoje. Vou pegar o Zé de exemplo. Vai chover, ou melhor, está chovendo. Vai ter identidade jovem? O clima não interfere na identidade jovem. Eu e o Dani, a gente sempre falou desde o dia que começou. O Fabinho é nosso testemunho que ele estava conosco. Era só nós três aqui todo sábado. O Dani recebeu uma palavra de um amigo de uma outra igreja que é líder de jovens e falou assim, cara, vai chover canivete, mas você vai estar lá. Nem que for só você e sua esposa. 6 horas, entrega ao Senhor à noite e pau neles. Vamos embora. E é assim. Então pode chover canivete. Zé, sua pergunta será respondida todo sábado. Vai ter identidade jovem. Amém? Essa é a nossa perseverança. Nós não podemos ponderar para o negativo, porque se tudo na vida a gente ponderar para o negativo, a gente não sai de casa. Não fazemos mais nada. Porque pegar ônibus é difícil, gente, para ir para a escola, não é? Sei lá, pegar perua, pegar qualquer coisa. Até o seu pai te levar na escola, ele tem que pensar, maquinar o que ele vai fazer durante o dia para chegar no carro naquele exato momento para te pegar e deixar na escola. Então, acordar é muito difícil. Eu digo isso toda segunda-feira. Deus, obrigado, porque a segunda é de bênção, porque é mais uma semana de milagre. É mais uma semana que eu vou estar cumprindo as 40 horas semanais para no 5º dia útil ter o pagamento. Eu tenho que pensar nisso. Se eu pensar para o lado negativo, eu nunca vou sair da minha cama. A gente nunca faz nada. E a gente não cresce, né? A gente não se edifica, a gente não faz nada que faz com que a nossa vida vá para frente. Bem, vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2. Verso 15. Quero ler um versículo que Paulo e Timóteo falam aos filipenses nesta carta, que combina muito com os nossos dias atuais.
Filipenses depois de Romanos lá, vai seguindo. Vamos ensinar a musiquinha aqui. Eu nunca aprendi essa musiquinha, mas acho que nós vamos aprender essa musiquinha juntos. Cantar ela que ajuda. Aí, tá vendo? Eu também, Fabinho, na raça. Não, mas isso é bom, porque o celular, amigos, nos viciam. Celular é fácil. Filipenses 2:15. Ah lá, Filipenses 2:15. Vamos lá? Então vamos ler. Meu texto diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Quem tem uma versão bem da linguagem de hoje aí? Pode levantar e ler. Maravilha. Então, nada mais, nada menos do que as palavras que nós já conhecemos, que é a mais comum: sejam luz no mundo, sejamos luz aonde nós estivermos. Então, aqui, quem está vivendo numa geração aí bem corrupta, perversa, má, cheia de promiscuidade, literalmente uma Babilônia, que esse é o assunto do momento, né? Estamos vivendo numa Babilônia, exatamente, onde tudo pode, onde tudo é lícito, e a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, como viver o propósito de Deus, que nós temos aprendido aqui todo sábado, diante de uma geração aí tão má, perversa, cheia de ruindade, não tem nada de bom, tudo do ponto negativo. E eu quero colocar alguns pontos com vocês. Primeiro, uma mente sábia, uma mente do Senhor. Provérbios, vamos lá, agora é Novo Testamento, viu? Provérbios, 1º capítulo. Quem está lendo a Bíblia já chegou em Provérbios? Está em Salmos ainda? Eu estou em Salmos ainda. Amém, nós todos. Provérbios, 1º capítulo, no verso 7. Aliás, é o seguinte, quero fazer uma proposta já falando sobre a leitura da Bíblia. Sexta-feira na Pray Night, traga seu caderno, prove que você está lendo. Tem que ser de Deus, amigos. A mentira tem perna curta e Deus mostra. Traga seu caderno, mostra que você está lendo e você vai ganhar um prêmio. Eu quero começar a incentivá-los a continuar a ler, porque é difícil. Tem semana que eu não consigo pegar na Bíblia durante assim o dia. E eu tenho que fazer o quê? Pensar e falar assim, gente, eles estão lendo, eu tenho que ler também. Entendeu? É a mesma coisa, vocês estão lendo? Eu confesso para vocês, eu já li 7 vezes a Bíblia inteira. Mas isso não significa que eu não tenho que ler de novo. Cada vez que a gente lê o pedaço da Bíblia, mesmo que seja repetido, nós somos edificados. Então eu quero testemunhar isso para vocês. É difícil, é um dia mega corrido. Eu trabalho em 2 empregos. Eu trabalho de manhã em um e à noite eu trabalho em outro. Ainda tenho o marido e a casa para cuidar. Mas eu, antes de deitar, eu leio meu capítulo do dia e faço a oração, ainda dou um boa noite, te amo e vou dormir. É difícil? Muito difícil. Mas eu faço isso primeiramente porque é um compromisso que eu tenho com Deus. Segundo, eu tenho com vocês. E terceiro, é um dever que todo cristão tem que ter. Amém? Então vamos lá, continuando. Primeiro ponto de um propósito com Deus nessa geração mais corrupta, mente sábia. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Bem, nesse versículo Salomão já está enfatizando que o temor, muitos colocam temor como medo, como algo apavorante, como algo... Mas aqui temor, quando a Bíblia diz, eu gosto de colocar como respeito. Um respeito a um Deus soberano, grandioso, amoroso, um Deus de grande valor. Então aqui fala, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, como é que eu vou andar com Deus? Viver um propósito com Deus? Tendo esse respeito a tudo aquilo que Ele já deixou para nós, que é praticamente ler a Bíblia.
e se informar do que a Bíblia tem para nós. Lá há muito tempo, né, no Antigo Testamento, em Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, o que nós temos que ter? Uma mente cheia de conhecimento. Porque tudo que entra através dos nossos olhos, da nossa boca, do que nossos ouvidos, tudo aquilo que a gente vê e ouve, escuta, desce ao nosso coração. E a boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, o primeiro ponto é uma mente sábia, uma mente cheia daquilo que Deus tem para nós. E quando um jovem, nós, as jovens, adolescentes, respeitamos aquilo que Deus tem para nós, a gente chega ao ponto que Paulo fala em, vamos lá, 1 Coríntios 2,16. Nós vamos ler bastante a Bíblia, hein? Vocês vão ficar feras. Depois de Romanos vem Coríntios. 1 Coríntios 2,16. Eu vou ler rapidinho. Diz assim: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E eu acho que eu anotei errado. Eu queria o texto de que nós temos a mente de Cristo. Acho que é a segunda. 2,16. Vamos lá, deixa eu ver se eu anotei errado. 2,16. Eu anotei errado. Tudo bem, eu já vou caçar esse texto para vocês. Mas Paulo fala aos Coríntios que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós podemos ler Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, ou do vosso entendimento. Que está em 2 Coríntios 12. Pronto, já conserto já o versículo. 1 Coríntios. Falei errado, pastor. Não estava, né? Tá vendo só? Hã? Romanos 12. Não precisa abrir não. Eu estou só consertando o versículo que eu notei errado. É a parte final, né? Da mente de Cristo, que Paulo fala que deixando que o Espírito Santo atue primeiramente na nossa mente, vai ser mais fácil o entendimento de quando a gente ler a Bíblia, entendermos aquilo que Deus tem para falar com a gente. E quando a gente tem o entendimento de Cristo, nós não vamos agir precipitadamente, porque temos conhecimento, entendimento, sabedoria, discernimento. Não vamos agir sem pensar. Sabe aquelas coisinhas que a gente fala sem pensar? Quem tem um propósito e tem uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, não fala sem pensar. Nós não vamos falar sem consultar o Espírito Santo, e nós vamos usar a sabedoria que Ele vai nos encher e cada dia mais transformar o nosso conhecimento e a nossa mente. Um segundo ponto: ouvidos que ouvem a disciplina. Vamos lá, continuando em Provérbios. Mas eu falei que não era para sair. Provérbios 15. Adriano, lê para mim 31 e 32, bem alto. Fabinho, lê de novo 31 e 32. Sábio. Mais sábado. Mais sábado tem identidade jovem. Esse versículo eu quero que vocês marquem. Quem tiver caneta aí. Quem não tiver, marque em casa. Provérbios 15, 31 e 32. Por quê? Isso é muito sério. É difícil receber um não? Com o chinelo na mão, né? É difícil. Não, é chato. Ninguém espera um não. E sabe que é capiscou? Quando um fala, outro presta atenção. É o seguinte: quando a gente recebe um não, qual é a primeira coisa que vem no nosso coração?
Frustração. Porque você esperava um sim. Certo? Todo mundo chega numa pessoa com uma pergunta, eu posso não sei o quê, mãe, não vai acontecer não sei o quê, vai não sei o quê. Eu falo pro Dani, queria fazer tal não sei o quê. Quando acontece um não, primeira coisa é você se choca. Tum! Aí você pensa, alternativa B, o que eu vou falar agora, peraí, qual é o argumento que eu vou usar, o que eu vou fazer, como é que eu vou... Mas nós precisamos estar atentos ao quê? Ao não. Às vezes o não, quando Deus fala não para nós temos que falar obrigado, Deus. Deus está nos guardando, está nos livrando. Alguma coisa de ruim podia acontecer e não aconteceu por causa desse não. Ou às vezes mesmo a gente tem que ouvir um sim. Às vezes a gente não acredita em nada na nossa vida, a gente é tão negativo que a gente fala, não, eu não posso fazer, eu não consigo, e a pessoa está falando, não, você consegue, você vai realizar, você vai ver, seu trabalho vai ficar maravilhoso, e você fala, não, e aquele sim vai ser bênção na sua vida. Muitos precisam ouvir um sim, e muitos precisam do não, para segurar. Eu acho que eu ouvi muito não sei, eu nem sou elétrica, sou tranquila, sou calma, serena, nunca ouvi não. Na realidade, acho que essa é a palavra que mais convive comigo. Eu escuto muito não. Acho que esse é o maior freio que Deus usa na minha vida. É não. É tipo um freio. Vai pisando no freio assim. Não. Mas isso é bom, sabe por quê? Quando nós estamos atentos, que a Bíblia diz assim, o que dá ouvidos à repreensão da vida, no meio dos sábios fará a sua morada. Se você dá ouvido a esse não e parar para prestar atenção o porquê desse propósito do não, a sua vida, como diz aqui, você vai morar no meio dos sábios, você estará no meio dos sábios. Por quê? Nós precisamos avaliar tudo que a gente escuta, seja música, seja televisão, seja amigos na escola, seja o vizinho xingando o outro vizinho, seja fofoca, seja maledicência, seja promiscuidade, seja pornografia, seja o que for. Tudo que entra nos nossos ouvidos tem que ser filtrado. Nós precisamos filtrar, colocar um filtro do Espírito Santo aqui e falar assim, misericórdia. Por quê? Não vai edificar a sua vida. Vai trazer o quê? Só coisa suja no seu coração. Aí a gente vai cantar aquela musiquinha do Ministério Infantil, né? O sabão lava o meu... Sabe? Aí depois chega no coração, que faz a manchinha e fica pretinho. Exatamente isso. Quanto mais coisa ruim, viu, Aron, a gente escuta, principalmente na hora da palavra ficar falando no ouvido do amigo, isso é muito ruim. A gente começa a ter manchinhas no coração. Muitas manchinhas. E eu estou falando exatamente assim porque a gente dá risada das crianças essa musiquinha, mas é uma grande verdade. É uma verdade que está sendo inserida lá quando eles pequenos, porque quando eles forem moços igual vocês, ouvirem essa palavra e falar, opa, já ouvi algo parecido com isso. E sabe o que são isso? Armadilhas. Então, qual é o primeiro ponto? Mente. Segundo ponto, ouvidos à disciplina. Nós temos que disciplinar os nossos ouvidos. O que nós vamos ouvir? Nós vamos dar ouvido a uma boca incrédula lá do colégio? Faz isso mesmo, sua mãe não sabe de nada, ela está achando que é o quê? Que ela manda na sua vida e faz e desfaz, não deixa você fazer isso, não deixa você fazer aquilo. Pô, uma festinha, cara, não vai rolar nada. Se tiver bebida lá, você fala para ela que você não vai tomar, mas toma só um golinho assim, entendeu? Coisa ruim vai entrando. Hoje você fala, imagina, Lari, eu não vou fazer isso não. Vai na sua primeira festa. Na segunda a gente conversa. Que a primeira você passa à vontade, na segunda você não passa mais. E eu sei porque eu já tive a idade de vocês. E quando, não só festinhas, eu digo outras coisas que a gente escuta, que a gente fala assim, não, imagina, tô na igreja, eu sei que isso não presta. Não, fica tranquilo, cara, eu não vou cair nessa conversinha. Amigo, fica tranquilo, Jesus também teve hormônio igual você, teve vontades igual você, e ele optou pelo propósito. Ele ficou firme no propósito que ele tinha na vida dele. Claro, com certeza. Você acha que não? Muitas vezes. A Bíblia ainda cita, eu acho que a Bíblia cita ainda muito pouco daquilo que Jesus foi tentado. Porque ele foi homem como eu e você. E eu sou tentada todos os dias. Impossível ninguém ser tentado todo dia. Porque o diabo, ele não desiste. Você pensa que ele desiste? Aquele cara é um mané mesmo, que é Jesus, fica lá. Não. O cara é mané, é esse que eu vou pegar. Vamos lá, terceiro passo. Olhar compassivo. Agora nós vamos para João, um discípulo amado, muito amado, cheio de amor.
Mateus, Marcos, Lucas, João. João 11, 33. Vamos lá, olhar compassivo. Aqui João está citando uma história muito conhecida do nosso amigo Lázaro. E diz aqui no versículo 33. Psst, atenção, leitura da palavra. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando aos judeus com que ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Tem outra versão aí? Então aqui um olhar compassivo. Isso mostra que Jesus, ele tinha um olhar, apesar dele poder fazer a ressurreição, ter o poder de ressuscitar Lázaro, o poder de curar, o poder de fazer muitas coisas, ele não tinha simplesmente uma convicção: eu posso, eu faço, eu aconteço. Jesus era humilde e ele teve um olhar compassivo, que é um olhar amoroso. Ele viu a dificuldade do próximo e sentiu a dor. Às vezes tem um amigo do seu lado que está sentindo tanta dor, você está dando risada da cara dele. Mas eu confesso para vocês, se eu ver alguém caindo na minha frente, eu vou rir muito. Isso é algo incontrolável, mas ao mesmo tempo rindo, eu vou me ajoelhar e catar a pessoa do chão e ajudar ela, entendeu? Mas vai ser muito engraçado. Isso é algo incontrolável do meu ser. Eu vejo a pessoa caindo, mas eu dou muita risada. A minha mãe já caiu. Minha mãe ama uma calçada, gente. Vocês não fazem ideia. Aquela velhinha é muito engraçada. Ela vê uma calçada, ela faz assim: calçada! Psh, e cai. Porque ela cai muito, é verdade. E quando ela vai cair, ela abre os bracinhos assim pequenos e madeira. É tipo madeira. Madeira. Ela tropeça e perde equilíbrio. Eu não sei, ela disse que é a forma mais fácil dela não se machucar. Ela abre o braço e vai, tipo madeira, pá. Ela é experiente nisso, pode falar com ela qual é o significado. Mas é engraçado, eu dou muita risada e ao mesmo tempo fico desesperada. Pensa sua mãe caindo, e a minha mãe é um leite. Ela fica roxa, muito roxa, muito roxa. Mas aí eu dou risada e falo: pô mãe, caramba. Aí depois eu fico tremendo, fico: ai Jesus, você se machucou, o que aconteceu? Depois que passa a tensão, eu paro de rir e aí já começo a chorar. Mas é engraçado, gente, como nós temos que ter um olhar compassivo. É difícil. Sabe por quê? Por mais que a pessoa conte a dor dela, você nunca vai sentir a dor dela. Você vai compreender, mas sentir você não vai. E isso é difícil. Esse olhar, simplesmente olhar a dor da pessoa e sentir a dor que ela passa, é muito difícil. Mas esse é um dos propósitos que Jesus deixa marcado para que nós sintamos com o próximo. Porque é esse momento que a pessoa mais precisa de você. É esse momento que às vezes ela precisa de uma oração sua. É esse momento que às vezes ela precisa de uma palavra sua. Às vezes você não precisa nem falar nada, só abraçar. E às vezes você precisa falar e ela precisa ouvir. Então nós temos que ficar atentos. Lembre-se, você deve olhar como Jesus olharia. Como você olharia para os seus amigos hoje? Com desprezo? Eles são um mané, usa droga, fuma, faz não sei o quê, rouba, tira os outros, chama de otário e blá blá blá. Está muito forte. Não entendi, desculpa. Sim, Jesus andava, por isso que eu estou falando. Você olha com desprezo essas pessoas? Não, nós devemos olhar muito pelo contrário. Quais são os tipos de palavras que eu posso falar para esse tipo de cara que só fala borracha? Entendeu? Qual o tipo de palavra? Você tem que olhar como Jesus olharia. Você tem que falar como Jesus falaria. E você tem que pensar sobre as pessoas como Jesus pensaria. Todos nós carecemos da graça de Deus. Quarto ponto, vamos lá, para não demorar. Lábios que encorajam. Tá tudo se encaixando, hein? Provérbios 16. Aprenda como pular do Novo Testamento para Provérbios com um dedo.
Quase isso a aula hoje. 16, verso 24. Diz assim: as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. De novo, as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Bem, ninguém precisa dizer que uma palavra bem colocada, uma palavra de encorajamento, uma palavra de muito ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de virtude, que você vê vida na pessoa falando, é óbvio que vai trazer para nós cura, alívio, esperança, vai trazer algo, sonhos, vai trazer muita coisa dentro de nós, vai fazer brotar dentro da gente muita coisa que a gente quer ver acontecer. Nossa, eu já pensei nisso, eu já quis fazer aquilo, Então, por que a palavra de Deus diz que elas são como favos de mel? Porque não existe nada, eu estava pesquisando sobre isso, não existe nada mais doce do que o mel. O mel contém quase que 100% de glicose, de açúcar. Isso é muito interessante. E aqui, por que ele fala para os ossos? Tem outro versículo na Bíblia, eu não anotei, deveria ter anotado para falar para vocês. Que a minha avó, minha avó tem uma osteoporose de último nível, que até foi feito um estudo em várias clínicas que ela fez há uns anos atrás, para ver se não era câncer nos ossos. Minha avó já teve 6 tipos de cânceres. E essa osteoporose, graças a Deus, é só osteoporose de último nível. Ela teve que comer muita casca de ovo, muitos farelos. Ela parecia um passarinho comendo. Porque assim, nós depois dos 10 anos de idade, o leite não calcifica mais nada na nossa vida, tá? Só gordura. E a minha avó teve que descobrir muitos outros tipos de alimento que traz cálcio ao corpo. E aí, com isso, ela descobriu vários versículos na Bíblia, orando, que minha avó ora muito, lê muito. E eu falo que eu estou de pé porque ela está orando lá por mim toda madrugada. Isso é de Deus, uma avó que ora por nós. E ela tinha sempre um versículo que ela falava: a amargura traz doença aos ossos. Então minha avó disse que ficava a noite inteira liberando perdão para ela não ter problema nos ossos. Até descobrir que ela não tinha câncer nos ossos, que era só uma osteoporose. Então, bem, voltando. A Bíblia diz então que essas palavras suaves serão cura para a nossa alma, saúde para os nossos ossos. Por quê? Porque se a amargura traz doença aos nossos ossos, as palavras doces trazem vida, ao contrário. Então, por isso que nós temos que ter sempre uma palavra boa. Então, nós temos que ficar atento com aquilo que sai da nossa boca. Atento se nós desencorajamos alguém de vir na identidade jovem porque está chovendo. Ou se nós desencorajamos alguém de vir no prayer night porque está com muito sono. Ou desencorajamos alguém de vir no prayer night porque está com muita fome, não jantou. Não, vou ter que ficar em casa porque eu estou com fome, não vai ter comida, o que eu vou fazer? Vai ter palhaço. E assim por diante. Cada brincadeirinha nossa pode trazer um desencorajamento para outro que não está bem naquele dia. Ou todo mundo acorda com o pé direito aqui. Eu tenho muitos dias que eu acordo com o pé esquerdo, aí eu coloco diante do Senhor, o Senhor muda os passos rapidinho. Aí vira direito assim, rapidinho. Vamos lá. 5º passo do propósito com Jesus. Mãos que abençoam. Vamos abrir Provérbios 31, 20. Já está lá, né, Provérbios. Vai até o 31, verso 20. Diz aqui: abre os braços aos pobres e estende as mãos aos necessitados. Bem, por meio das nossas mãos a gente pode abençoar muitas vidas. Às vezes é uma blusa sua que não cabe mais na barriguinha, só porque você está passando bem em casa, muito bem, por sinal, pode ajudar um amigo que está precisando de uma blusa. Às vezes é uma comida mesmo. Eu já falei para várias pessoas na igreja que a Shalom está de portas abertas para a hora que quiser pedir uma cesta básica, para a hora que precisar, não precisa necessitar. Se está faltando e você já sabe que não tem condições de comprar, pode pedir. Eu sempre falo isso, gente, a igreja é o lugar onde a gente está aqui para ser curado,
para ser tratado, para ser abraçado, para ser cuidado. Então, se você sabe de alguém na sua célula, onde você estiver, está passando algum tipo de necessidade, atraia-o para a igreja e dê a ele o que ele precisa. Às vezes um precisa de oração, outro precisa de um abraço e o outro precisa de arroz. Está faltando arroz na mesa dele. É verdade, tem muita gente que esconde isso, mas é uma verdade. Eu vou arrancar o braço dos dois daqui a pouco. Vou mandar lá para sua mãe os braços. Ó, dá para eles depois, à noite, antes de dormir. Tem um escritor chamado George Eliot. Ele escreveu uma frase muito legal que diz assim: para que vivemos, se não para tornar menos difícil a vida dos outros? Agora, coloque essa frase para você. Tá tudo bem aí, Zé? Tá tudo bem ou o Dani precisa te levar lá no cantinho? Ah, então que bom. Amor, tá liberado. Diz assim, então, vamos ler essa frase para nós. Para que vivemos se não tornar a nossa vida mais fácil? Como é que a gente torna a nossa vida mais fácil? Um propósito que eu fiz com o Dani quando a gente começou a namorar. A minha vida só vai ser feliz se eu fizer você feliz. Porque se ele for feliz, ele vai me fazer feliz e vice-versa. Então, se o meu próximo ser feliz, o meu dia vai ser feliz. Se a minha amiga do trabalho estiver feliz, o meu dia vai ser feliz, porque ela não vai me importunar com coisa chata, certo? Ou com palavra áspera, ou com cara feia. Ela vai fazer um cafezinho bom, nós vamos tomar um café junto, a gente vai dar risada. Então, pensa. Hã? Agora o café. Tá vendo? O pastor gosta de ir na padaria, igual eu. Adoro tomar um café. Então, a gente não está falando aqui de ajudar somente com coisa material. Muitas vezes é necessário, mas temos que estar atento a ajudar em todas as áreas específicas. Se a pessoa que estiver do meu lado for feliz e as minhas mãos puderem ser abençoadoras a ela, nós teremos um dia abençoado e muito feliz. 6, vamos lá. Acabando. Pés firmados na rocha. Agora nós vamos pular para Salmos. Volta aí, Salmos 40. Verso 2. Já arrancaram os braços aí? Salmos 40. Quarentão, verso 2. Diz assim, o salmista Davi declara: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Será que nessa noite nós podemos declarar isso como Davi? Deus me tirou do fundo do poço. Deus me tirou de amigos horríveis. Deus me tirou de uma vida de mentira. Deus me tirou de uma vida na internet cheia de pornografia. Deus me tirou de filmes só de terror, onde havia morte e demônios. Deus me tirou de uma vida de desobediência aos pais. Deus me tirou e me colocou sobre uma rocha e firmou os meus pés. E eu estou olhando para um alvo, que é o propósito de uma vida com Jesus. Você pode declarar essa noite? Pensa, não precisa responder, só pensa com você. Os seus pés estão na rocha que é Jesus? Você pensa todo dia que você tem um propósito com Deus? E que se os seus pés não estiverem firmados nessa rocha, não estiverem num caminho que é bem estreito, não é largo não, vai dar para levar muita coisa para o céu. E aí tem um salmista, o Asaf, lá no 73, um pouquinho mais para frente, só um pouquinho. Esse nosso amigo Asaf diz lá no verso 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, faltou pouco para que escorregassem os meus passos. Às vezes você não era igual Davi, que estava lá, já no fundo do poço, cheio de mentira, cheio de pornografia, cheio de demônios, ou cheio de amigos que influenciaram sua vida ao extremo. Mas você está igual a Asaf. Opa, está faltando um pouco para eu escorregar. Então o seu pé não está muito firme na rocha. Você está no meio de um sabão. Jogaram detergente lá na sua rocha. E você está sambando para tentar ficar em pé. Porque tem alguma coisa que está tentando tirar o seu foco, tirar o seu objetivo desse propósito. E nós precisamos estar atentos.
Porque se tiver sabão, meu amigo, você troca o seu sapato. Você põe a bota de borracha para você não cair, mas fica firme. Porque se você firmar enquanto você estiver escorregadio, é mais fácil do que você tentar firmar os pés depois que você cair. O lodo machuca, faz marcas, deixa roxo, às vezes rasga a pele, aí faz um machucado mais profundo, e eu vou arrancar a mão do Fabinho daqui a pouco. 7, último, coração fiel. Vamos lá, coração fiel. Romanos, voltamos então ao Novo Testamento, Romanos 5. Oh, meu Deus, a Bíblia se enroscou aqui. Romanos 5. Não. Versículo 3. Todos acharam? Foi fácil? Romanos 5, 3 e 4. Diz: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Gente, Paulo era um cara que quando chegar no céu, eu vou perguntar isso para ele. Meu, não faz essas declarações na Bíblia, cara, que eu tenho que meditar e ainda ler isso todo dia. Quem que gosta de se alegrar na perseguição? Quem que gosta? Nos gloriamos na tribulação. Quem que gosta de gloriar na tribulação? E aí ele diz que a tribulação produz perseverança. Na tribulação eu quero fugir, cara, quero sumir. Eu quero me jogar no primeiro buraco que tiver na frente, quero me esconder, quero me enfiar embaixo da cama, não quero ver ninguém. E aí ele diz que a perseverança gera experiência, a experiência é esperança. Até aqui eu concordo, mas até chegar aqui você já morreu. Você já está pedindo um diazepam, você já está querendo se internar que nem um louco, você já está ficando muito louco. Porque ninguém gosta de passar por tribulação. Passar sufoco de dinheiro é bom? Vocês já viram seus pais desesperados por dinheiro para pagar alguma conta? Acho que amém nós todos. Todos nós já vimos isso dentro de casa. Porque aquele que não passou por essa dificuldade ainda, vou usar aquele texto, vigie para que não caia. Porque é difícil, irmão. Essa é a área que mais pega e onde o inimigo quer mais mexer na vida do crente. Principalmente porque nós abençoamos a casa do Senhor. Porque somos fiéis a Deus nessa área. E Deus não se agrada de um coração infiel. E por que eu estou falando disso, falando de tribulação e que nós vamos ficar loucos na tribulação? Por quê? Na tribulação é a hora que Deus testa a fidelidade do nosso coração. Lembra de Jó? Nosso amiguinho Jó? Ele foi testado quando? Perdeu tudo, ficou quase um indigente, se não é que não ficou, igual um indigente lá jogado, e os amigos tirando sarro da cara dele. A própria mulher falou: cara, amaldiçoa esse Deus e morre. Que vida é essa que você está levando, meu? Perdemos todos os nossos filhos, todos os nossos bens, tudo que nós podíamos ter nessa vida. E por causa de um coração fiel, Deus o honrou milhões de vezes mais. Muito, muito mais do que ele tinha. Diz que ele foi muito mais próspero. Deus quer, nessa noite, não só que você pense nas regrinhas que eu falei. Isso daqui é só um passo a passo de viver um propósito de uma vida com Deus. Nós jovens temos muita dificuldade de perseverar num propósito. Porque a vida nos dá muitas oportunidades. Temos muitos caminhos a seguir. Hoje a Pamela quer ser uma grande química, mas amanhã ela pode querer ser uma missionária. Aí a hora que ela pensar em ser uma missionária, ela já desiste, já quer ser uma ministra de louvor. Depois ela quer fazer seminário e virar pastora, sei lá, entendeu? Nós jovens pensamos todo dia em uma profissão. Todo dia que a gente está na escola, a gente se anima com uma matéria. Aí mudou o professor, isso é chato, não quero mais. Então agora eu vou mudar para esse, agora eu gosto desse. E é sempre assim, a gente muda de opinião muitas vezes. Por quê? Porque você tem a opção de escolher algo para a sua vida. Quando nós já chegamos na fase adulta, que trabalha pra caramba e tal, já fez a faculdade, sossegou, você tem que focar no quê? Família, filhos, conta para pagar, e aí vem um monte de outras preocupações. Agora vocês não, vocês estão na fase de decisão, e Deus é um Deus que honra decisão, e Ele vai te honrar até o fim, e vai te capacitar para seguir aquilo que você escolheu até o fim. Mas Ele quer um coração fiel. Ele vai te auxiliar, Ele vai te sustentar, Ele vai te fazer forte.
Ele vai a cada dia mais fazer com que você chegue no propósito final. Como Paulo diz, para que chegamos, alcancemos o alvo, que é Jesus Cristo. E esse é o nosso alvo aqui. A gente está na identidade jovem para quê? Para formar a nossa identidade. Qual é a sua identidade em Cristo? Você é mais um mané que vai na escola? Você é mais um mané que vem na igreja? Senta aqui e tenta caçar os versículos que eu falo para vocês abrir? Não, cara. Vocês têm que fazer a diferença onde vocês estão. O que tem saído da sua boca? É a fofoca? É a novela? É o jogo raio que o parta? É só a musiquinha japonesa? Ou você tem falado para o seu amigo, cara, sábado tem algo diferente que pode mudar a sua vida, tem identidade jovem. Vai chover, mas o Daniel disse que vai estar lá. Entendeu? Qual é o propósito das nossas vidas? Eu quero que vocês prestem atenção em algo. Não dê ouvidos aos que os outros dizem sobre você. Porque Deus tem uma promessa maior. Deus tem um pensamento soberano, maior do que aquilo que você possa imaginar sobre você. E aquilo que você ainda nem sonhou que vai acontecer na sua vida, Deus já preparou esse caminho de paz, de esperança, de graça, de milagre, vai fazer você chegar lá. Amém? Quem crê nisso? Você quer viver nesse propósito? Quer pelo menos tentar? Vamos tentar juntos? E continuar lendo a Bíblia? No Pray Night, você vai trazer o seu livrinho que você está lendo a Bíblia, você vai ganhar uma surpresa da Lari e do Dani, tá bom? Porque nós queremos incentivá-los a viver debaixo de um propósito muito maior. Não é só perder o nosso sábado, como muitos dizem, estou perdendo o sábado indo na igreja. Não, você vai ganhar muito mais na sua vida, muito mais aquilo que Deus tem feito. E eu posso testemunhar isso com o meu coração, que eu perdi muitos sábados indo na igreja por ir, porque eu queria ver meus amigos, porque eu tocava baixo e queria estar lá na bandinha da igreja tocando, ou queria estar lá conversando, final do culto, sair para comer com meus amigos e pá, perdi, porque eu deixei de buscar um propósito maior, que era Jesus. E aí eu fui e caí a ficha quando eu lá tinha meus 18, 19 anos, e eu falava, poxa, já podia estar muito mais longe de onde eu estava. Então não perca tempo. Vocês ainda têm o quê? Começando do nosso digníssimo Bicudinho. Fala a sua idade. Tá vendo? Que comece por ele, 12. E aí vai subindo a escalinha até chegar os nossos 30. Tá bom? Vamos orar? Quero que você abaixe sua cabeça. Eu não sou nada sem a videira, porque sem Cristo nada poderei fazer. Estando nele